Olá pessoal, nesse segundo bloco da Parola 53, nós vamos falar um pouquinho ainda sobre sofrimento humano, mas quando é que a dor e o sofrimento nos alcançam em consequência de alianças erradas que nós fazemos? Acompanha comigo aqui, logo depois da vinheta. Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola! Como é que a maldade ela afeta algumas pessoas e a gente pode muitas vezes cair no erro de achar que coisa ruim só acontece com a gente por causa da nossa fé, né? Não, é porque eu sou cristão, é porque eu sou filho de Deus, então eu sou constantemente perseguido pela maldade. Nós vamos encontrar relatos na Bíblia que mostram que situações adversas, que sofrimentos aconteceram, que isso não teve nada a ver com fé, né? Isso teve a ver com a predisposição do coração. A gente pode, por exemplo, até falar a respeito de José, podemos até começar com José aqui, acho que é um bom exemplo. José passou o que passou, sofreu o que sofreu, e não teve nada a ver com a fé dele. Teve a ver com o coração dos irmãos, não é isso, Paulinho? Opa, o microfone fechou. Alguma parte da trajetória de José, de fato, associada à maldade dos irmãos dele, né? A gente vê a primeira parte da história de José, ali no capítulo 37 de Gênesis, quando ele começa a revelar os seus sonhos para os seus irmãos, e os seus sonhos, eles parecem incomodar demais os seus irmãos. Tanto que aquela tramóia toda, né, de arrastar José para uma posição distante. Inicialmente, a tramóia nem dizia respeito a vendê-lo, mas dizia respeito a matá-lo. Né? Quem acalmou a situação ali, se não me engano, foi Rúben. E no final das contas, toda essa tramóia, ela acontecia por conta de quem José era, né? Simplesmente por conta disso. Mais tarde, na casa de Potifar, lá no capítulo de número 39, né? Depois José vai parar na prisão por conta disso. Aí sim a fé de José aparece como um fator que vai contribuir para José ser prejudicado, ser alvo de um sofrimento. No entanto, aí a gente cai lá naquele primeiro assunto que nós já tratamos, acerca do pecado. E aqui o pecado não era o pecado de José, mas era o pecado da mulher sem vergonha de Potifar, que queria fazer com que José quebrasse os seus princípios e participasse da sem-vergonhice dela, e o José, por manter-se íntegro, ele é alvo de sofrimento. Então, olha só, o sofrimento ele é sistêmico na humanidade. Ele é sistêmico na humanidade. Aquilo que nós falamos antes. Existe sofrimento porque existe pecado. E não necessariamente porque exista o meu pecado. Mas porque, como o mundo jaz no maligno, como o Ilcínio falou, então existe sofrimento para o mundo que jaz no maligno. Então, se o sofrimento é uma realidade inerente ao pecado, e logo existe pecado no mundo, o sofrimento é uma realidade inerente ao mundo. E aí vem um ponto, né? Nós já falamos de alguma parola nossa atrás aí sobre a questão de nós exercermos um propósito de oração, né? Porque, veja como é interessante. O apóstolo Paulo, lá em Efésios, ele vai dizer para nós que a nossa briga não é, nossa batalha, nossa briga, a nossa luta, ela não é contra carne nem sangue, né? Mas contra principados e potestades. Talvez, se José tivesse essa revelação que Paulo teve, muito provavelmente ele estaria num propósito de oração em relação a essa situação, crendo, porque Deus daria o livramento para ele. Agora, óbvio, a esposa de Potifar estava com tudo quanto era pombagira dentro dela, né? Se é que a gente pode falar dessa forma. E ali ela queria praticar o adultério. E não só isso, veja como as coisas são, né? Nós já falamos em algum momento aqui que por que o homem muitas vezes ele pratica o adultério? Porque o princípio é o orgulho. Porque ele olha para sua parceira, para sua esposa, e ele diz assim, essa mulher não é suficiente para mim, porque eu sou um cara macho, eu sou um cara másculo, e ela não dá conta. E aí, na verdade, olha o princípio do orgulho aí pautando. E essa mulher, muito provavelmente, ela desonra o seu marido. Então você vê como Satanás ele veio
ali armando uma situação, uma cilada, e é por isso que eu gosto do texto que o próprio Arthur ele mencionou aqui, que a gente tem que estar num propósito de oração, nos revestindo da armadura. E aí você que está nos ouvindo e nos assistindo, eu recomendo que você leia um dos livros de Rick Renner, que se chama Armados para o Combate, ou então Na Zona de Combate. O Arthur depois ele vai compartilhar com vocês lá no link. É um livro onde vai explicar todas as indumentárias da armadura. E uma delas, ela vai falar a respeito de você se colocar numa posição de oração. E a oração, ela vai prevalecer na sua vida e vai te preparar para uma situação adversa. Aquela mulher, com certeza, ela estava numa influência, se não propriamente endemoniada, sei lá, mas ali, o próprio José, naquela situação, ele entrou numa cilada. E veja que, de novo, nós estamos diante de uma situação onde, por mais que ele estivesse numa santidade, né? Mas ali, Paulinho, e aí eu vou deixar uma pulga atrás da tua orelha, em Provérbios de Salomão vai dizer o seguinte, que o homem astuto, ou o homem correto, ou o homem que não é simples, não é infantil, ele foge da mulher adúltera, mas o simples, ele vai atrás dela, e essa mulher chega diante dele e fala assim, olha, o meu marido, ele já saiu, ele saiu para uma viagem, mas eu já preparei a minha cama com lençóis do Egito, vamos, nos deleitemos a noite inteira, e diz que ele cai no canto da sereia, né? Então, será que José também, ele, naquele momento, e aí vem um ponto importante, porque a palavra do Senhor diz que aquele que pensa, não é aquele que está em pé, a gente usa esse versículo errado, mas aquele que pensa que está em pé, cuidado para que não caia, será que de repente também José, ele não achou que na força do seu braço ele conseguiria superar? E aí eu deixo a pergunta, porque muitas vezes nós sabemos onde nós não devemos ir, ou não devemos estar, mas mesmo assim a gente bate no peito e fala assim, não, isso aqui comigo não vai acontecer. Ali, se não me engano, a sua referência, Will, foi essa, né, lá de Provérbios capítulo 5. E tem um negócio interessante nesse texto, se não for este, é algum genérico, né? Porque no 5:8 fala assim, ó, afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta de sua casa. Aí vem o 9, presta atenção nesse 9. Para que não entregues aos outros a tua honra, tampouco a tua própria vida a alguém cruel e violento. A questão da honra, mais uma vez, a gente gira e cai na questão do pecado. Né? O que é a honra aqui? Ou o que seria a desonra aqui? Né? A desonra ao próprio Senhor. Mas o texto está falando da tua honra, está falando da honra do homem. Pois bem, a honra do homem está em cumprir o princípio que ele votou. Né? Em Eclesiastes capítulo 5, ali no versículo 4, se não me engano, a palavra diz, quando a Deus fizeres um voto, não tardes em cumpri-lo, porque o Senhor certamente requererá de ti, e Deus não se agrada do voto de todos. É melhor que não votes do que não cumpras. Né? Então, aquilo que nós votamos diante do Senhor foi colocado em uma condição de honra. Toda vez que nós descumprimos um voto, a nossa honra é maculada, é fragilizada. Isso significa que toda vez que nós transgredimos os princípios que nós votamos, andar neles, nós estamos nos colocando em uma possível condição de pecado. Aí cai naquilo, Will, que, embora não seja o princípio para todos os sofrimentos, na verdade, às vezes vai pressupor o sofrimento de alguém. A gente volta na história de José e a gente percebe que José, ele sofreu pelo simples fato da maldade ter alcançado seus irmãos, mas em outro momento ele também sofreu pelo simples fato dele optar servir a Deus em um mundo corrompido que não serve ao Senhor. Né? Então, estas são linhas de sofrimento que podem alcançar a vida das pessoas. Podia chamar isso aqui de sofrimento indireto, porque você estava falando aqui a respeito do casamento, da aliança, né? Quantas vezes, a gente está até falando a respeito do mês passado, a respeito de família, e a gente sabe que muitas vezes o pecado de um dos cônjuges acaba trazendo consequência para o parceiro, acaba trazendo consequências, né? Eu não estou falando de consequências só espirituais, mas consequências emocionais, né? E tudo mais, quebra de confiança e tudo mais, mas
A gente sabe que muitas vezes, com o erro de uma outra pessoa, a gente acaba sofrendo a consequência dependendo com quem a gente está aliançado, né? Tem que tomar muito cuidado com as alianças que a gente faz. Vamos pegar um outro exemplo bíblico aqui, ó. Vamos falar, por exemplo, de Daniel. O que Daniel fez de errado para ser levado para a Babilônia como escravo? Nada. Acontece que ele estava aliançado com um povo e com um rei que, em determinado momento, só fazia nhaca, né? E aí, por consequência do pecado do povo, por consequência do pecado, a falta de posicionamento do rei, Daniel foi levado junto com seus amigos para a Babilônia para ser levado como escravo. Então, o que mostra para mim e para você que é muito sério, a gente tem que tomar muito cuidado com quem nós fazemos alianças, porque essas alianças podem trazer para a gente consequências de sofrimentos e de dores muito sérios, né? Daniel, você até podia falar um pouquinho de Daniel, Will? Na verdade, você tocou num ponto importante. Eu gosto quando falam de alianças, né? Se você pegar os espias, né? 12 foram para ver a Terra Prometida. Eram 12 pessoas que estavam aliançadas. 10 estavam com o coração comprometido com o temor, com o medo, apesar de ter uma palavra de Deus no coração que Deus daria, eles simplesmente sucumbiram ao medo. E aí, o que acontece? Josué e Caleb se posicionam numa forma diferenciada. Eles falam, não é assim que funciona, porque eu tenho uma palavra da parte de Deus. Agora, se Josué e Caleb não tivessem se posicionado, como que seriam? Vamos lembrar, então, você tocou no ponto de Daniel. Daniel, se você pegar a história, por que o povo foi levado para a Babilônia? Existia uma lei que determinava que a cada 7 anos a terra deveria descansar. E aí o povo não estava mais respeitando. E aí vem um juízo de Deus. Quanto tempo que o povo fica na Babilônia? 70 anos. É exatamente o período do descanso que a terra deveria estar. Então, ou seja, a terra clamou por aquilo, então veio um juízo. Veja, por conta de um juízo, da desobediência, e aí, de novo, a base. Qual foi a base? Ganância. O povo só queria produzir, gerar lucro. Não estou pregando aqui contra o capitalismo, não é isso, mas o que eu quero dizer é, existia uma ordem, uma ordenança de Deus para que a terra descansasse. E não somente isso, mas que também viesse ao povo, né, um alimento, porque aquele ano deveria ser o ano onde a sobra deveria ser dada para o povo. Isso é muito preocupante. Então, muitas vezes eu e você podemos estar, por exemplo, na nossa empresa. Eu estava pensando isso aí outro dia. Se o meu gestor, ele não for um homem cheio do Espírito Santo, ou então, como por exemplo foi Ciro, foi Dário, homens que Deus levantou, mesmo não sendo homens justos, mas Deus ali tinha um propósito, um desígnio para eles, a gente pode sofrer consequências danosas. Então isso, Arthur, que você fala, para mim é essencial. Alianças, porque as más companhias corrompem. Então, muito provavelmente, eu posso viver uma vida de santificação, eu posso viver, assim, ser um santarrão, estar na igreja todo domingo, mas eu me aliancio com pessoas erradas. E essas pessoas, a palavra do Senhor diz que um abismo chama outro abismo, né? Então, Daniel, foi levado para a Babilônia porque o povo pretérito descumpriu uma ordenança de Deus, rompeu com a lei. E será que nós hoje, por exemplo, nós estamos vivendo uma pandemia, a gente já ouviu tanta groselha por aí, que nada foi comprovado e tal, mas será que foi verdade? Vamos assumir que é verdade, que de fato descumpriram uma lei natural e foram manipular um vírus e deu toda essa meleca. Veja, uma lei foi descumprida. E hoje nós estamos sofrendo essa consequência. Isso é muito sério. A gente falou umas parolas para trás no ano passado, na playlist nossa, Prosseguir em Conhecê-lo, da importância da gente ter conhecimento a respeito das leis espirituais, né? E aí a gente até destacou uma frase que diz assim, todo princípio quebrado uma hora vai quebrar você, né?
toda lei, mesmo que eu desconheça essa lei, uma vez que eu a quebre, eu acabo sofrendo a consequência disso. Então, por mais que eu ande corretamente, como você disse, né, se eu me aliancio com pessoas que notoriamente quebram a palavra, distorcem a palavra, ou andam em pecado constante, vamos dizer assim, eu vou acabar sofrendo a consequência disso, porque em algum momento isso vai acabar esbarrando isso em mim em algum momento. Paulinho, ia falar alguma coisa? Na verdade, a realidade da aliança, ela é algo que a gente precisa, de fato, sempre observar, né? A palavra, ela vai deixando muito claro em alguns acontecimentos a necessidade da gente se aliançar com quem vai investir e abençoar a nossa vida, né? Com quem vai servir para nosso crescimento. Tem uma realidade em Gálatas capítulo 6, que eu gosto muito, Gálatas 6:7, se não me engano, quando a palavra fala para nós repartirmos as nossas coisas boas, das nossas boas dádivas com aqueles que nos instruem pela palavra. Para mim, essa palavra aqui, ela está falando muito acerca de aliança e com quem me aliançar, né? A palavra está deixando muito claro aqui que eu preciso estar próximo de quem investe na minha vida, né? De quem serve para investimento na minha vida. E aí eu gosto de olhar para esse texto pelo sentido inverso, e eu fico pensando assim, será que eu estou sendo uma pessoa para a qual outras pessoas possam olhar e perceber e compartilhar as suas boas dádivas comigo? Né? Por quê? Porque a partir do momento que boas dádivas estão sendo compartilhadas comigo, significa que eu estou servindo para investimento na vida dessas pessoas. Aí a gente cai numa outra realidade de Hebreus capítulo 13, verso 7, quando a palavra fala acerca daqueles que são dignos de ter a sua fé imitada. Né? Então, nesse aspecto, eu julgo que com quem a gente deva manter aliança são aqueles que vão investir na nossa vida. Isso não significa, porém, que uma vez estando aliançado com quem vai investir na minha vida e estando em um centro de investimento, eu vou estar ileso de sofrimentos, né? Aí eu recaio naquele exemplo magno que é o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo, né? Que foi alguém que investiu na vida de tantos, e como nós falamos lá no começo desse assunto, ao Pai agradou enfermá-lo, justamente pelo fato de que a questão do investimento, a questão do crescimento em santidade, do que a santidade proporciona, do que a observância de princípios proporciona, ela é uma questão que está inserida em um mundo onde é inerente o pecado. E aí, só dando algo que quando o Arthur estava falando, me veio no coração aqui, Salmos capítulo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A gente precisa ter um entendimento aqui, porque muitas vezes a gente entra num conceito religioso tão grande que a gente se pauta o seguinte, né? Então se eu sou um cristão, se eu sou crente, se eu sou evangélico, que agora também tem essa, né? Eu não basta ser cristão, eu tenho que ser cristão, crente e evangélico. Eu não posso me relacionar com ninguém, eu não posso ter uma atividade com um ímpio, ou seja, com aquele que não professa a mesma fé que eu professo. Então, vamos colocar um contexto bem religioso, bem pesado aqui, né? E aí, a bem da verdade é que nós vemos lá na Bíblia até aquele administrador infiel, né? Que aí Jesus fala assim, seria bom que nós aqui também aprendêssemos com ele, a saber também ter relacionamentos nessa natureza. Agora, a gente precisa também entender e ter o direcionamento, porque Deus levantou Sírio, Deus levantou Dário, Deus levantou Artaxerxes, Deus levantou homens que, em teoria, nessa mentalidade tacanha, religiosa, nós falaríamos o quê? Não, eu não vou. Eu não posso fazer isso. Por quê? Eu estou me colocando em julgo desigual. E a gente começa a distorcer a Bíblia, quando, na verdade, a gente precisa entender os propósitos de Deus também na nossa vida. Porque, senão, Neemias não conseguiria as cartas para reerguer os muros. Concorda? Verdade. Ele não conseguiria. Da mesma forma,
se eu não me engano, foi Ciro. Ciro, ele não leria a profecia que anos atrás tinha sido dita a respeito dele. E ele fala, rapaz, espera um pouquinho, eu não sou desse povo, mas aqui existe uma profecia que diz respeito a mim. Olha que interessante, ele não se converte, porque a palavra não mostra que ele se converteu, certo, Paulinho? Mas ele identifica na profecia, Deus falando, cara, isso aqui sou eu. Deus, ele está me levantando para um propósito para o reino, para o povo dele. E se nós tivermos pessoas ao nosso lado, que ainda que não professam a nossa fé, olha o que eu estou falando, hein? Algumas pessoas vão me taxar por herege, mas que não professam a nossa fé, ou não acreditam nos mesmos princípios, mas Deus tem um propósito na vida delas para nos abençoar e também ser abençoados. É forte isso, hein?